Boa noite! Eu sou um pregador da Palavra de Deus e vamos meditar um trecho de Mateus capítulo 19, versículo 16 até o versículo 26. Vamos ver o que Deus tem para nós. E eis que aproximando-se dele um jovem rico, muito rico, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A pergunta desse jovem era: o que eu farei? Ele estava autoconfiante, porque ele pensava que estava guardando os mandamentos, né? E não reconhecia que é um pecador. Só queria ter a certeza da vida eterna, coisa que ele nunca teve, né? Mas era um rapaz rico, exemplo de vida para a sociedade, para todo mundo, né? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, a vida eterna, né, guarda os mandamentos. Aquele rapaz não conhecia que era um pecador, né? Aí ele se firmou a sua fé na lei. Aí ele vai dizer, ó, mais adiante, ele vai dizer: ó, eu guardo os mandamentos todinhos, né? Mas o primeiro mandamento ele não guardava. É um pecador, né? E ele não reconhecia isso, né? Todos os homens são pecadores. Romanos 3, 23, né? Guardar os mandamentos, disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, que é a mentira, né? Honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aí ele se ensoberbeceu-se, né? Eu guardo tudo que o Senhor disse, eu guardo desde a minha mocidade, né? Era um rapaz com exemplo, mas ele estava desobedecendo o primeiro mandamento. Mais na frente eu vou ler o primeiro mandamento para vocês. Então, a função da lei é dizer que você é pecador e precisa da graça para se converter e viver através do Espírito, e se arrependendo e sendo salvo, né? Aí diz aqui: disse-lhe o jovem. Essas coisas que o jovem fazia é boa coisa, né? Mas ele estava desobedecendo o primeiro mandamento. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus dizendo. Ele não seguiu a Jesus. Ele adorava um deus pagão, que era Mamon. Mamon, como vemos aqui na palavra de Deus, né? Naquela época, Mamon era o deus das riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? É o Deus das riquezas, um Deus pagão, né? Mas a palavra de Deus assim afirma, né? Que ele é um pecador. Por quê? Porque aqui diz aqui na palavra de Deus, ó, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ó, o primeiro mandamento que ele estava
estava transgredindo, né? Não terás outros deuses, com D minúsculo, diante de mim. E aquele jovem tinha o Deus das riquezas, que era Mamon, um Deus pagão. Então, logo no primeiro mandamento de Deus, ele estava desobedecendo, pecando. E Jesus queria tirar o Deus dele, que era as riquezas, né, que era Mamon, né? Aí tem aqui, vamos ver aqui, aí não podemos ter dois senhores. Eu não estou dizendo que a pessoa enriquecer é pecado, mas o pecado está em botar as riquezas em primeiro lugar da sua vida. Jó era riquíssimo, muito rico, mas ele temia a Deus. E ele tinha Deus como Senhor e não Mamon. É tanto que Deus, quando tirou a riqueza dele, ele disse: Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Mas no final da provação de Jó, Deus provando a Satanás que ele tinha Deus da Bíblia, né? E Deus provou, né? Provou, e ele, nos últimos momentos, foi coisas terríveis que ele passou. Mas Deus era com ele. Aí depois ele enriqueceu novamente. Ele tinha perdido 10 filhos e nunca deixou o Senhor, não blasfemou de Deus, né? Então, riquezas é a consequência do seu trabalho, né? Mas aquele jovem que era muito rico, já tinha alcançado a posição mais alta, né, que podia ser, era muito rico, tinha o Deus dele, a Mamon, né? Então, a palavra de Deus, agora eu quero... Será que o rico não pode salvar? Pode, desde que ele tenha Deus como Senhor e Salvador, né? E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, era riquíssimo. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus, mais fácil um pobre, né? E outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Como o rico poderá ser salvo, né? Jesus, olhando para eles, disse aos homens: é impossível, mas a Deus tudo é possível. O rico pode ser salvo. Como eu já citei a vida de Jó, né? Que Deus abençoe a vocês. E, por favor, pode inscrever no meu canal, para eu poder levando essas meditações, viu? Deus te ama e eu também. Inscreva, por favor, viu? Para eu continuar no canal.